O milagre de Francisca, uma criança curada na congregação cristã no Brasil. Francisca segurava o filho nos braços com uma mistura de desespero e amor. Pedro tinha apenas 8 meses, mas seu corpinho frágil mal conseguia se mexer. Os médicos haviam dado o diagnóstico há 3 semanas. Miopatia miotubular, uma doença rara e degenerativa que enfraquecia seus músculos a ponto de ele não conseguir nem sugar o leite direito. Ele pode não viver além dos 2 anos, disseram com fria precisão. Francisca, uma mãe de 24 anos, viúva há pouco mais de 1 ano, após um acidente de carro que tirou a vida de seu marido, sentia o chão sumir debaixo dos pés. Não tinha família próxima, o aluguel estava atrasado e agora isso. Naquela tarde, enquanto tentava fazer Pedro mamar sem sucesso, uma vizinha bateu à sua porta. Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos sempre amarrados em um coque, vestida com um vestido simples e longo, carregava uma cesta com pão caseiro e um vidro de geleia. Ouvi dizer que seu menino não está bem, minha filha, disse com voz calma. Na igreja onde eu congrego, os irmãos oram por quem está sofrendo. Se quiser, pode vir comigo domingo. Não prometo nada, mas Deus é poderoso. Francisca nunca havia pisado em uma igreja. Criada por uma tia que não acreditava em essas coisas de religião, ela só conhecia Deus de nome. Mas naquela noite, enquanto Pedro choramingava fraco em seus braços, ela não teve forças para recusar. Obrigada, Dona Maria. Eu vou. O primeiro culto na congregação cristã no Brasil. O prédio era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, nenhuma imagem ou adorno. As irmãs usavam vestidos longos e lenços na cabeça, os irmãos, camisas abotoadas até o pescoço e calças sociais. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que Francisca nunca ouvirá, mas que de alguma forma, a faziam sentir um estranho conforto. Jesus, amado Salvador, a ti venho em minha dor. Dona Maria a levou até um banco perto da frente, onde um ancião de barba branca e olhos serenos dirigia a reunião. Irmãos, hoje temos entre nós uma visita que traz um fardo pesado, disse ele, olhando para Francisca com bondade. Vamos orar por esta irmã e seu filhinho. Antes que ela percebesse, várias mãos se estenderam em sua direção. Uma irmã de rosto marcados por rugas de sabedoria segurou sua mão e sussurrou: Deus ouve minha filha. Ele não desampara os seus. Francisca sentiu as lágrimas escorrerem. Não sabia orar, mas quando o ancião começou a falar com Deus em voz alta pedindo misericórdia, ela apenas balbuciou: Senhor, se o Senhor existe, ajuda meu filho. A fé que nasce na dor. Nos dias seguintes, Francisca voltou. Não por obrigação, mas porque, pela primeira vez em meses, sentia uma paz que não entendia. As irmãs a abraçavam, os irmãos lhe davam passagens de ônibus e cestas de comida. Não é caridade, é amor, disse-lhe irmão João, um homem simples que trabalhava como pedreiro e sempre chegava ao culto com as mãos ainda marcadas por cimento. Aqui nós somos família. Um domingo, após a Santa Ceia, quando os irmãos, com reverência, partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, o ancião pediu que Francisca desse seu testemunho. Ela se levantou, trêmula com Pedro no colo. Eu não sei falar bonito como vocês, começou, a voz embargada. Mas meu filho está doente, e os médicos não dão esperança. Só peço que orem mais por ele. Foi então que irmã Clara, uma enfermeira aposentada, se aproximou. Posso examinar a criança com sua permissão? Francisca assentiu. Clara tocou as perninhas de Pedro, observou seus olhos, sua respiração. Depois, com lágrimas nos olhos, disse: Irmãos, este menino precisa de um milagre. Sua fraqueza é grande, mas nosso Deus é maior. Naquela noite, a igreja inteira se ajoelhou. Não havia gritos nem espetáculo, apenas corações quebrantados clamando em uníssono. Francisca ouviu o ancião dizer: Pai, se for da tua vontade, restaura este corpo, como restauraste os coxos e cegos nos dias de teu filho. E algo dentro dela quebrou. Pela primeira vez ela creu. O milagre no culto. 3 semanas depois, no culto de uma quarta-feira à noite, Pedro estava pior. Sua respiração era superficial, e Francisca o trazia envolto em um cobertor, com medo de que aquele fosse seu último suspiro. Mas ela não desistiu. Se Deus não o curar, que me dê forças para suportar, murmurou, enquanto as irmãs cantavam o hino 123. Confia, ó minha alma, no Senhor. De repente, no meio do culto, Pedro mexeu a perninha. Francisca quase não acreditou. Depois ele abriu os olhos, algo que fazia pouco nos últimos dias, e olhou fixamente para ela. Um murmúrio percorreu a igreja. O ancião, com voz firme, disse: Irmãos, vamos louvar a Deus. Ele está operando. Naquele instante, como se uma corrente invisível o atravessasse, Pedro esticou os bracinhos para cima. Francisca gritou não de dor, mas de espanto.
Ele está se mexendo. Ele está se mexendo. As irmãs choravam, os irmãos elevavam as mãos. O ancião ordenou: tragam óleo. Vamos ungir esta criança em nome do Senhor Jesus. Com o óleo sagrado, o mesmo usado nos batismos e nas unções, o ancião fez uma cruz na testinha de Pedro e orou: em nome de Jesus Cristo seja curado. O que aconteceu depois ninguém soube explicar. Pedro começou a chorar forte, um choro de vida, não de fraqueza. E então, diante de todos, ele sentou. A igreja explodiu em louvores. Não havia música instrumental, mas as vozes soavam como um coro celestial. Francisca caiu de joelhos, abraçando o filho que minutos antes mal conseguia respirar. É um milagre. É um milagre, repetia enquanto as irmãs a ajudavam a se levantar. A transformação e a lição. Nos dias seguintes, médicos ficaram atônitos. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. A miopatia que deveria ter progredido regressara. Não há explicação científica, disse um neurologista. Francisca sorriu. Eu sei quem fez. Pedro completou 2 anos correndo pela casa. Francisca foi batizada nas águas, mergulhando nas águas da piscina da igreja enquanto os irmãos cantavam o hino 3, Feliz aquele que em Cristo está. Ela aprendeu que a fé não é a ausência de dor, mas a certeza de que mesmo no vale mais escuro, Deus está presente. Hoje, sempre que dá seu testemunho na congregação cristã no Brasil, Francisca diz: eu cheguei aqui quebrada, sem esperança, sem fé. Mas Deus não olha para nossa força, Ele olha para nosso coração. Se você está sofrendo, não desista. A igreja não é um prédio, é um lugar onde Deus ouve. E Ele ainda faz milagres. E quando Pedro, agora com 5 anos, sobe no banco para cantar com as crianças o hino 150, Louvai ao Senhor, louvai-ó na igreja, Francisca sorri porque sabe, a simplicidade da fé move montanhas. Francisca nunca imaginou que poucos meses depois de seu batismo, Deus a chamaria para um desafio ainda maior. Uma noite, enquanto arrumava a cama de Pedro, notou que o menino tossia sem parar, com o peito chiando como se estivesse lutando para respirar. O termo médico que ouvirá no hospital anos antes voltou à sua mente como um golpe, asma grave. Mas desta vez não havia medo. Havia algo novo dentro dela, uma paz que não fazia sentido, como se uma voz sussurrasse: confia em mim. Ela levou Pedro ao pronto-socorro mais próximo, mas os médicos, após exames, balançaram a cabeça. Sua pressão está muito alta, senhora. E o menino? A crise é forte. Vamos precisar interná-lo. Francisca sentiu as mãos tremendo, mas então se lembrou das palavras do pastor na última reunião. A fé não é negar o problema, é crer que Deus é maior que ele. Ela pegou a mão de Pedro, ainda quente apesar da palidez, e sussurrou: filho, vamos orar. Jesus está aqui. Enquanto aguardavam a transferência para o quarto, Francisca tirou do bolso o lenço que havia levado à igreja no domingo anterior, o mesmo que o bispo havia ungido com óleo durante a campanha de libertação. Ela o colocou sobre o peito de Pedro e começou a clamar em voz baixa, mas firme: Senhor, o Senhor disse que pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu não aceito essa doença no meu filho. Em nome de Jesus, respire, Pedro. Respire na força do Senhor. Os enfermeiros, acostumados a cenas de desespero, pararam para olhá-la. Alguns até cruzaram os braços, como se esperassem o pior. Mas então, algo aconteceu. Entre uma oração e outra, o chiado no peito de Pedro começou a diminuir. Os monitores que antes apitavam sem parar, agora mostravam uma frequência cardíaca estável. Em menos de 1 hora, o médico voltou atônito: não entendo. Os exames estão normais. A crise passou. Vocês podem ir para casa. Francisca não precisou de explicações. Ela sabia. No caminho de volta, Pedro, já sorrindo, perguntou: mãe, por que o doutor ficou tão surpreso? Ela o apertou contra si e respondeu: porque, meu filho, eles viram a medicina. Nós vimos o milagre. Mas Deus não parou por aí. Alguns dias depois, durante o culto de quarta-feira na Universal, Francisca sentiu um desejo forte de subir ao altar. Não para pedir, mas para agradecer. Enquanto cantava o hino 45, eu vou seguir a Jesus, uma mulher desconhecida se aproximou e lhe entregou um envelope. O Senhor me mandou dar isso para você, disse, antes de desaparecer na multidão. Dentro, havia um papel com um endereço e uma mensagem: sua casa está pronta. Deus proveu. Era o endereço de um apartamentozinho simples, mas estruturado em um bairro tranquilo. O aluguel estava pago por 6 meses, uma doação anônima de um irmão da igreja que, segundo o corretor, só pediu para que orassem por ele. Francisca chorou ao ver Pedro correndo pelos cômodos vazios, gritando: mãe, agora a gente tem um quartinho só para mim. Ela se ajoelhou ali mesmo, no chão de cerâmica fria, e agradeceu.
Não era um palácio, mas era a prova de que Deus restaura até o que parece perdido. Hoje, Francisca é uma das primeiras a chegar na igreja. Não para receber, mas para servir. Ela ajuda nas campanhas de doação de alimentos, visita enfermos no hospital e toda semana, leva um grupo de mulheres que, como ela um dia, chegam com o coração partido. Eu digo a elas, se Deus fez por mim, Ele fará por você. Não importa o tamanho da sua luta, o tamanho do seu Deus é maior. E quando Pedro, agora com 7 anos, pergunta por que eles vão tanto à igreja, ela se ajoelha ao lado dele e responde, porque meu amor, foi aqui que aprendemos a ver Deus onde os outros veem só problemas. Foi aqui que ele nos ensinou que milagre não é só curar o corpo, é transformar a vida. E então, os dois se unem à congregação, cantando o hino 1, A Deus demos glória, porque sabem que cada palavra é um testemunho de que quando tudo parece acabar, é só o início de um novo começo nas mãos dele. Os anos passaram e o que antes era uma família quebrada se tornou um farol de esperança na igreja. Ana, que já não usava mais os óculos escuros para esconder as lágrimas, agora os guardava na bolsa só por hábito, mas eles estavam sempre limpos, porque os olhos dela só vertiam gratidão. Pedro cresceu ouvindo as histórias de como Deus havia reconstruído sua vida, e aquilo se tornou a base da fé dele. Aos 12 anos, durante um culto de jovens, ele subiu ao altar pela primeira vez não por obrigação, mas porque sentia o mesmo chamado que um dia havia salvado sua mãe, o de servir. Foi numa sexta-feira à noite, durante a campanha dos 70, que o milagre de Ana ganhou um novo capítulo. Uma mulher chamada Marisa chegou à Universal arrastando não só o corpo frágil, depois de anos lutando contra uma doença degenerativa, mas também uma mala cheia de remédios e um coração cheio de desespero. Ela tinha ouvido falar de Ana no grupo de oração, e quando a viu sorrindo no corredor da igreja, não resistiu. Me disseram que você entende de milagres. Eu já não tenho mais forças nem para rezar. Ana não hesitou. Pegou a mão dela, ainda quente apesar da fraqueza, e a levou até a frente do altar. Você não precisa ter força, Marisa. Só precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda, disse Ana, lembrando das palavras que um dia a haviam salvado. Juntas, elas oraram. Não foi uma oração bonita ou cheia de palavras difíceis, foi um clamor, daquele que sai quando a alma não aguenta mais carregar o peso sozinha. E então, algo aconteceu. No culto seguinte, Marisa voltou. Mas dessa vez, não precisou da bengala. Não precisou se apoiar no braço de ninguém. Ela entrou caminhando firme, com os olhos brilhando e um exame médico na mão limpo, sem vestígios da doença que os médicos tinham dito ser incurável. Eles não entendem, ela repetia, abraçando Ana. Eles disseram que era impossível, mas Deus não conhece essa palavra. A notícia se espalhou pela igreja como fogo e naquele dia, dezenas de pessoas que antes duvidavam se ajoelharam no altar, pedindo o mesmo toque divino. Pedro, agora um adolescente, via tudo aquilo com os olhos cheios de lágrimas. Ele tinha crescido ouvindo que Deus faz o impossível, mas ver aquilo acontecer diante dele era diferente. Naquela noite, depois do culto, ele abordou a mãe. Mãe, eu quero ser como você. Quero levar pessoas para Jesus. Ana o abraçou forte, sentindo o coração transbordar. Você já é filho. Desde o dia em que você nasceu, Deus te escolheu para ser uma prova viva de que Ele restaura. E assim, a história de Ana se multiplicou. O grupo de mulheres que ela liderava cresceu tanto que virou um ministério dentro da igreja. Marisa, curada, passou a testemunhar em outras cidades, levando a mesma mensagem: se Deus fez por mim, Ele fará por você. E Pedro, aos poucos, foi se tornando um jovem líder, ajudando outros adolescentes que, como ele um dia, não entendiam por que a mãe chorava tanto ou porque o pai tinha ido embora. Numa tarde de sábado, enquanto ajudava a organizar a distribuição de cestas básicas, algo que Ana fazia desde que tinha sido socorrida pela igreja anos antes, Pedro encontrou um menino de uns 10 anos, sentado sozinho num canto, com os olhos vermelhos. Por que você está chorando? Perguntou, ajoelhando-se na frente dele. O menino engoliu o choro. Minha mãe disse que a gente não tem mais onde morar. E meu pai foi embora. Pedro sentiu algo apertar dentro dele. Não era pena. Era reconhecimento. Ele sorriu e estendeu a mão. Vem comigo. Eu quero te apresentar alguém. E levou o menino até Ana. Ela olhou para aqueles dois, o filho que Deus lhe devolvera e aquele garoto perdido, e soube mais uma vez que estava exatamente onde deveria estar. Vocês dois vão ver, disse, enxugando uma lágrima que dessa vez era de alegria pura. Deus não abandona ninguém. Ele só está preparando algo tão grande que quando acontecer, vocês vão dizer, valeu a pena esperar.
E enquanto o sol se punha sobre a igreja, iluminando os rostos daqueles que ali encontraram não só fé mas uma família, Ana sabia. O milagre dela não tinha sido só a cura do corpo ou a restauração do lar. Had sido a descoberta de que quando você entrega os cacos da sua vida a Deus, Ele não apenas conserta, Ele transforma tudo em algo muito mais bonito do que você jamais imaginou. Os dias que se seguiram foram como um rio que, depois de uma enchente, finalmente encontra seu leito. Ana e Lucas voltaram a ter rotinas, mas agora com um sabor novo. O menino que ela abraçara na igreja, o pequeno Miguel de 10 anos, não tinha para onde ir. Seu pai sumira há meses e a mãe, vítima das drogas, fora levada pela polícia em uma batida. Ele vivia nas ruas, dormindo em bancos de praça ou abrigos superlotados, até que num domingo qualquer, sentirá um chamado estranho para entrar naquela igreja. Foi como se alguém me puxasse pela mão, ele contava com os olhos brilhando. Ana não pensou duas vezes. Ele fica conosco, disse a Lucas naquela mesma noite, enquanto o menino dormia no sofá, exausto. Deus não o trouxe até aqui para deixá-lo ir embora sozinho. Lucas, que já tinha visto a mão de Deus agindo de forma tão clara em sua vida, apenas assentiu. A casa é pequena, mas o coração não respondeu, colocando a mão no ombro da esposa. Os primeiros tempos não foram fáceis. Miguel tinha pesadelos, acordava gritando e às vezes sumia por horas, voltando com olheiros inchados de chorar. Ana não desistia. Orava com ele, contava sua própria história, mostrava as marcas no corpo que já não doíam. Deus não tira a dor só para nos deixar confortáveis, dizia, segurando suas mãos pequenas. Ele tira para nos fazer fortes o bastante para ajudar outros. Pouco a pouco, o menino começou a confiar. Aos domingos ia com eles para a Universal, onde as pessoas o recebiam com sorrisos e abraços, como se sempre tivesse feito parte dali. Um dia, durante um culto de libertação, Miguel levantou a mão tremendo. Eu quero ser batizado, disse, a voz fina, mas firme. O pastor sorriu e chamou os três para a frente. Quando Ana viu o menino ser mergulhado na água e emergir com lágrimas nos olhos, algo dentro dela se completou. Não era só um filho que ela ganhará de volta, era uma missão que se amplificava. Agora somos uma família de verdade, sussurrou Lucas, apertando sua mão enquanto o pastor orava por eles. Mas Deus não havia terminado de escrever aquela história. Cerca de um mês depois, enquanto Ana ajudava na distribuição de cestas básicas no bairro, uma mulher magra, de olhos fundos, aproximou-se hesitante. Eu ouvi falar de uma mulher aqui que acolheu um menino, o Miguel gaguejou. Ana reconheceu imediatamente os traços do rosto de Miguel naquela mulher. Era sua mãe, Cláudia. Ela estava limpa. Não das marcas que as drogas deixaram, mas do vício. Eu sonhei com ele, contava, as mãos trêmulas. Sonhei que ele estava em uma igreja, sorrindo, e uma voz disse, vá buscá-lo. Desde então ela vinha lutando para se reerguer, frequentando um grupo de apoio em outra cidade. Não quero tirá-lo de você, disse, olhando para Ana com uma mistura de vergonha e esperança. Só quero conhecê-lo de novo. Ser sua mãe de verdade. Ana não teve dúvidas. Ele precisa de você, respondeu, segurando suas mãos. E você precisa dele. Deus não faz coisas pela metade. Ela levou Cláudia até a casa, onde Miguel, ao vê-la, primeiro congelou, depois correu para seus braços como se nunca tivessem se separado. Cláudia chorou tanto que Ana teve que segurar os dois, enquanto Lucas orava em voz baixa, agradecendo. A vida deles mudou mais uma vez. Cláudia passou a morar em um quartinho nos fundos da casa, trabalhando como auxiliar de limpeza na igreja enquanto se recuperava. Miguel, que antes tinha medo até de sua própria sombra, agora ria alto, brincava com as crianças da escola dominical e sonhava em ser pastor. Quero contar para todo mundo que Deus não desiste da gente, dizia, com uma convicção que deixava Ana sem palavras. Numa tarde de sábado, enquanto ajudavam a organizar o salão para o culto da noite, Ana olhou ao redor. Lucas, forte e sereno, arrumando as cadeiras, Miguel, correndo com outras crianças, Cláudia conversando com uma irmã da igreja que também lutava contra o passado. Ela fechou os olhos por um instante e sentiu o peso da gratidão. Tudo aquilo, a dor, a espera, as noites em claro, tinha valido a pena. Porque o milagre não era só o que Deus faz por você, é o que Ele faz através de você. Ana já não era mais a mesma mulher que entrará naquela igreja anos atrás, arrastando seus pedaços. Agora ela era parte de algo maior, uma corrente de amor que Deus tecia usando suas mãos, seu coração, sua casa. E o mais lindo? Essa corrente não parava nela. Continuava em Miguel e em Cláudia em cada vida que eles tocavam. Quando o culto começou naquela noite, e as vozes se uniram em adoração, Ana sorriu. Ela não sabia o que o futuro guardava, mas uma coisa era certa: enquanto houvesse fé, não haveria fim para os milagres.
E aquela igreja, com suas paredes simples e seu povo de corações grandes, seria sempre o lugar onde os impossíveis se tornavam possíveis. O último fio da corrente. Naquela noite, enquanto as notas do último hino ainda vibravam no ar, Ana sentiu um toque suave em seu ombro. Era Miguel, os olhos brilhantes, segurando a mão de uma mulher que ela nunca vira antes. Tia Ana, está aí a Dona Rosa. Ela veio porque ouviu falar do nosso grupo. Disse que não aguentava mais viver sozinha. Ana reconheceu aquele olhar, o mesmo que um dia teve, vazio mas com uma faísca minúscula de esperança. Sem hesitar, estendeu as mãos e as envolveu nas da estranha, ásperas como casca de árvore velha. Então você veio ao lugar certo, sussurrou. Aqui, ninguém fica sozinho. Nos meses que se seguiram, Dona Rosa se tornou mais um elo na corrente. Aprendeu a costurar com Cláudia, chorou suas dores no ombro de Miguel e às quartas-feiras, ajudava Ana a distribuir sopa para os moradores de rua. Até que numa tarde de sol fraco, enquanto servia um prato a um homem curvado pela vida, Dona Rosa parou, olhou para as próprias mãos trêmulas e sorriu. Deus não só me deu pão, me deu um motivo para reparti-lo. O milagre completo. Aquilo era a resposta que Ana tanto buscara anos atrás, quando ajoelhada naquele mesmo chão de igreja pediu um sinal. O milagre não era apenas a cura de sua solidão, nem a casa cheia, nem as vidas transformadas. Era descobrir que ela própria era a resposta à oração de alguém. A corrente não tinha início nem fim. Era um ciclo de graça onde cada mão que recebia se tornava uma mão que dava. A reflexão que ficou. Na última página do diário que Ana começou naquela época, havia uma frase rabiscada à pressa, mas que resumia tudo. Deus não nos tira do deserto só para nos levar a um jardim. Às vezes, Ele nos transforma em oásis para que outros possam beber. Ela entenderá que os milagres mais profundos não são os que mudam nossa história, mas os que nos tornam parte da história de alguém. A lição. Se você está esperando um milagre, olhe ao redor. Talvez você já seja um. A fé não é só crer que Deus pode, é ousar ser o canal por onde Ele age. E quando você estender a mão, descobrirá que a graça não é um rio que passa por você, mas um mar que te carrega, conectando-o a todas as almas que, como a sua, um dia precisaram acreditar que o impossível tem endereço, onde há corações dispostos a ser ponte. Naquela igreja de parede simples, a luz ainda brilhava através dos vitrais enquanto as últimas vozes se calavam. Ana fechou os olhos e sorriu. O milagre continuava. Sempre continuaria.